Olá, vamos entrar agora no módulo 2, a linguagem do corpo, né? Em específico, 2.1, o gesto. Desculpa. Vamos lá, o módulo 2, né? O ser humano consegue perceber a si mesmo e ao outro por meio das relações interpessoais, usando a linguagem, seja ela de modo verbal, né? Como a língua, a escrita, enfim, né? E não verbal, como ferramenta para formar a sua identidade e interagir com o que está ao seu redor. Então, nesse módulo, nós vamos observar os aspectos da linguagem do corpo por meio dos estudos dos teóricos que se debruçam em estudar o gesto, o som e a expressividade. Observe as imagens abaixo. Perceba os gestos de cada situação, que cada situação representa, em cada imagem. Então, na imagem A, o que que a gente vê? A gente vê códigos visuais que, dentro da nossa cultura ocidental, a gente reconhece esse código visual, assim como algo positivo, algo afirmativo, né? E tem uma outra também análise que é a expressão facial dele. A expressão facial dele demonstra, né, para o que nós reconhecemos, né, na nossa cultura, que esse sorriso, essa expressão aberta é algo feliz. Então, quer dizer que essa pessoa tá positiva, afirmativa, ó, legal, tô aqui, tudo ótimo. A segunda imagem. A segunda imagem, nós temos a mão, né? De novo, olha as mãos, né? Como elas falam, né? Bastante, ajudam a gente a se expressar melhor. A mão com a tonicidade toda, né? Toda tensa, né? A musculatura tensa. Uma expressão também facial muito tensa, né? Muito rígida e os olhos para cima, a boca aberta, enfim, dentro da nossa, né, cultura, do que a gente entende, né, que a gente já tem códigos, né, gestuais que faz com que a gente interprete essa imagem como alguém aborrecido, nervoso, né? Na terceira imagem, a gente tem uma pessoa com esse gesto aqui. Esse gesto para nós, né, como é comum na cultura ocidental, eu não sei se em todas as culturas do mundo, mas de forma que é verdade que é um padrão, né, esse sinal aqui é o quê? De silêncio, né, então o gesto, ele tem, né, a gente também tem um vocabulário gestual, né, nos ajuda a compreender o outro e nos relacionar também, né, saber onde a gente pode avançar, onde a gente não pode, isso às vezes a criança não tem essa noção e a gente, como educador, precisa transmitir essa noção para ela. Esses pequenos exemplos, né, nos mostram que o corpo pode falar de modo verbal e não verbal. A linguagem verbal é composta pela língua escrita. Sons e letras representam um signo perceptível da linguagem verbal. Por exemplo, a palavra gato tem como significado um determinado animal, mas também pode ser usada como uma gíria para falar, ai, alguém é gatinho e tal. Já na comunicação não verbal, ocorre, segundo alguns pesquisadores, a partir de alguns aspectos distintos, conforme a gente vai ver aqui no quadro embaixo, né? Aspectos paralinguísticos, comunicação paralinguística, né? Estão relacionados ao som e ao silêncio, elementos da fala, como timbre, ritmo, intensidade, prosódia, entonação, pausas vocais. Aspectos cinésicos são posturas, gestos, movimentos do corpo, expressões faciais. Aspectos proxêmicos estão relacionados ao uso do espaço, proximidade do locutor, uso do espaço corporal em relação ao meio social, vestuários, objetos que nos cercam. Quer dizer, isso aqui é um exemplo, né, uma coisa bastante teórica, mas que ajuda para ver como tudo está conectado, né? Então, entendendo melhor aqui, né? Aqui eu já coloquei, desculpa, foi uma falha aqui no PowerPoint. Então, a gente peguei aqui como base um livro que ficou muito icônico, né, que é O Corpo Fala. Um dos os aspectos apresentados no quadro anterior é a cinesia, né, que a gente viu lá. Ou seja, a comunicação feita por gestos, expressões, posturas, todas conectadas para passar uma mensagem.
né? Os autores do livro O Corpo Fala, de 1986, criaram 4 princípios relacionados à percepção cinésica na comunicação, que foram denominados de princípios da teoria da informação e percepção cinésica. Esse livro realmente foi muito importante para todas as pessoas que fazem um trabalho de leitura corporal, interpretação dos gestos, né? Um dos fatores, né, um dos princípios da cinesia é a concordância. Como a gente entende a concordância sem verbalizá-la, por meio dos gestos. Então, esses princípios, eles podem ser observados a partir da interação, por exemplo, do grupo abaixo, né, dessas pessoas, e não somente num gesto de uma pessoa isolada. Então, a gente só consegue ver a concordância quando a gente tem mais de uma pessoa interagindo, senão não é concordância, né? Porque você tá sozinha, você não precisa concordar com ninguém. Precisa estar em grupo para poder haver concordância ou não, né? Então, podemos compreender melhor o que isso significa com o exemplo abaixo. Um dos princípios cinésicos é o que denominaram de concordância, como eu disse, né? Ou seja, os componentes simultâneos da mensagem. Então, vamos dar uma olhadinha nessa mensagem, nessa imagem, desculpe. Então, na figura acima, que eu também reproduzi aqui embaixo, vemos as 3 pessoas que recebem uma mesma mensagem pela leitura de um documento. Então, todas estão ali a ler um documento. E todas reagem com uma linguagem corporal que demonstra estarem de acordo com o lido, né? Como a gente identifica essa concordância? Pela expressão, principalmente facial, né? E depois tem outras nuances, né, que o corpo, que o livro fala, mas para nós interessa muito essa questão, né, da expressão facial, né, como componente da dinâmica corporal. Já um outro fator que também é abordado, né, no livro é o discernimento, né? Outro exemplo aqui, né, da figura ao lado. Nós vemos 2 pessoas com uma linguagem corporal diferente, cada uma com uma linguagem corporal diferente, né, parecendo estar em desacordo. Por que que a gente acha isso, né? A gente acha isso porque ela não olha para ele, né, olha para o lado, tem os braços fechados, ele tem uma postura ali de tentar um diálogo, né? A gente entende isso por meio da expressão dele, né? O discernimento é quando elementos da figura demonstram discernir, ou seja, não estarem de acordo, e conscientemente eles externalizam isso por meio do corpo, né? Quer dizer, por mais que você queira fingir que não concorda, o teu corpo sinaliza isso de alguma forma, né? Então a figura ao lado demonstra, né, um homem com as mãos abertas em direção à mulher, e essa mulher responde com uma cara fechada, os braços cruzados e a cabeça virada para o lado, para o outro lado, né? Desculpa. Isso assim, é um pouquinho mais de teoria sobre o gesto, mas é importante para a gente entender que o gesto também, o gesto lúdico, né, da brincadeira, a criança também, muitas vezes, ela demonstra muito do que ela sente a partir da gestualidade corporal dela. Então, é importante a gente saber fazer essa leitura corporal, e isso também faz parte da nossa dinâmica corporal, né? Aquelas respostas que a gente dá sem querer dar, né? Que nossa expressão fala, os nossos olhos falam, né? O nosso corpo fala, né? E é por isso que eu achei interessante a gente colocar esse argumento aqui, né? No nosso curso, para a gente também dar essa importância também para essas sinalizações, né? Emocionais que o corpo nos dá, né? Ele, às vezes, a gente não controla, como a gente viu no primeiro módulo, são gestos que muitas vezes a gente não consegue controlar e eles acontecem, né? Mesmo que a gente tenha ali um controle sobre o que a gente fala, não quero transmitir nada, tô ótimo, alguma coisa sinaliza, né? Ou tem pessoas que treinam muito para não transmitir tudo o que pensa por meio da gestualidade. Bom, mas então ficamos por aqui, nos vemos já já. Tchau, tchau.